Bem, você abre uma empresa e agora você tem um faturamento todo mês ali. Você fatura 5, 6, 7, 8, 10 mil reais por mês. Mas, bem, quanto deve ser a sua retirada da empresa, ou o que a gente chama aí de salário, ou prolabore, né? Quando é o dono da empresa. Quanto deve ser o seu prolabore? Muitas vezes é uma dúvida que a gente tem de quanto a gente pode tirar da empresa de todo mês para estabelecer como nosso salário. E eu estou aqui para te ajudar agora com essa dúvida. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Jardel Gonçalves, para quem não conhece. Eu sou especialista em gestão voltada para prestadores de serviço, principalmente, que é a área que eu tenho uma grande experiência, né? Vamos lá. Não sei se vocês sabiam, mas em alguns casos você pode ter uma empresa em que você nem tire, nem faça retirada, né, de prolabore. Apesar de uma empresa servir para ter lucro, mas primeiro a empresa deve ter uma saúde financeira, a empresa deve fazer aquele lucro para que você possa ter a sua retirada de prolabore. E algumas vezes esse lado financeiro da empresa é tão ajustado que se você retirar o prolabore, a sua empresa começa a dar prejuízo, né? Porque você não tem o faturamento para isso. Então, como você deve definir qual é o seu prolabore? Primeira coisa, o ideal, né? Isso é o ideal, pessoal, né? No mundo ideal, no mundo do Peter Pan, dos sonhos, né? É que quando você começa o seu negócio, você já tem ali um caixa de pelo menos 6 meses para bancar o seu negócio sem você precisar fazer nenhuma retirada, ou sem você precisar ter um prolabore ali da empresa. Para quê? Porque esse é o período ali que a empresa está se firmando, o período de maturação da empresa. Então, esse é o período geralmente que você começa o seu negócio, começa a adquirir seus primeiros clientes, um nome no mercado, e aí a empresa começa a aumentar o faturamento até ter um faturamento estável ali, né, todo mês, que consiga pagar todas as contas dela e dar um lucro, né? E junto das contas dela está o seu prolabore ali, né? Então, como a gente sabe que o começo sempre é mais difícil, o aconselhado é isso. Beleza, mas e se você não consegue fazer isso? Eu sou sozinho, montei meu negócio, eu preciso pagar minhas contas, e aí, o que, que eu faço? Como é que eu vou ficar, né? Vou passar fome? Não, não é isso que eu estou falando para vocês. Vamos lá. Então, primeira coisa que você deve fazer é aprender a cobrar do preço certo, né? Aprender a precificar o seu produto do preço certo. O que isso tem a ver com o seu prolabore? Bem, se a sua empresa fatura pouco ou fatura de forma errada, você pode até vender muito serviço, trabalhar o mês inteiro, mas no final do mês não sobra muito dinheiro. Por quê? Porque sua empresa está cobrando de forma errada. Então, isso vai dificultar a sua retirada de prolabore. Então, a primeira coisa é que você faça a precificação de forma certa. E como é que você faz isso? Conhecendo quais são os custos variáveis da sua empresa, ou seja, o custo que você tem para executar cada serviço, quais são os custos fixos da sua empresa. Se você quiser saber mais sobre isso, olha aí no nosso canal, que a gente tem vídeos falando sobre esse assunto, beleza? E aí, você precificando de forma correta é o primeiro passo para que você consiga tirar um bom prolabore. Segunda coisa, e acho que é o mais importante, é ser coerente, né? Ser coerente. O que isso quer dizer? Você nunca retirar mais do que a sua empresa pode te fornecer. Não quer dizer que o que você precisa, a sua empresa consegue te pagar. Então você vai ter que ajustar o seu financeiro pessoal, né? Você tem que controlar suas despesas pessoais para que você não precise estar fazendo grandes retiradas da empresa, né? Então, no começo da sua empresa ou durante todo o tempo, né, que você tiver uma empresa, não só no começo, a sua vida financeira pessoal pode interferir demais no financeiro da empresa. Então, você tem que ser coerente para controlar as despesas da sua casa, né? Não é porque agora você tem uma empresa, porque você fechou um serviço de 3 mil, porque sua empresa está faturando 10, 15, 20, que você pode ir lá e tirar o valor que você bem quiser. Não, né? A sua empresa é sua empresa, a sua vida pessoal, né? Suas despesas pessoais são suas despesas pessoais, né? Existe uma frase muito famosa que fala assim: firma rica, dono pobre. Dono rico, firma pobre. É isso mesmo, né? As duas coisas geralmente não conseguem andar junto, né? Pelo menos durante um tempo aí,
que você estiver maturando a sua empresa, fazendo ela crescer, se desenvolver, para ter um bom faturamento. Beleza. Dito essas coisas, como você pode realmente, de fato, lá, minha empresa está faturando legal, já tem um mês, como eu sei quanto eu devo retirar da empresa? Bem, não existe um número exato de quanto você pode retirar de Prolabore. Eu posso tirar 10, 15, 20, 30% da empresa. Aí entra novamente aquilo que eu falei de ser coerente, né? Porque é muito relativo, né? Se sua empresa fatura 5 mil reais por mês, por exemplo, você retirar 10% é 500 reais, né? Nem metade de um salário mínimo. A gente sabe que não tem como você viver com isso. Agora, se sua empresa fatura 50 mil reais por mês, você retirar 10% já é 5 mil reais. Já pode ser um valor um pouco pesado para o faturamento da empresa, né? Então, primeira coisa que você tem que definir é qual é o gasto fixo da sua empresa, qual é o custo fixo da sua empresa. Geralmente, o seu Prolabore, ele vai ser um dos maiores custos fixos que a sua empresa vai ter. Então, você tem que tomar cuidado com isso, né? Quanto maior o custo fixo da empresa, maior é a dificuldade de sua empresa gerar caixa, de sobrar lucro no final do mês, né? Que isso vai fazer a sua empresa manter uma rotina saudável. Então, veja quanto é o custo fixo dentro da sua empresa. Quanto mais baixo o custo fixo, melhor pode ser a retirada mensal que você pode fazer. Quanto mais alto o custo fixo, menor vai ser a retirada mensal que você vai poder fazer. Então, para isso, você vai precisar novamente ter uma boa gestão, um bom controle dos gastos da sua empresa, para que o custo fixo seu ali seja relativamente baixo dentro das possibilidades, né? Eu sempre costumo dizer que quando você começa a sua empresa, você deve tirar ali um Prolabore na faixa de 1,5 a 2 salários mínimos, né? Se você tem um faturamento até 10 mil reais brutos, você dificilmente pode passar de 2 salários mínimos de Prolabore, né? Porque isso vai estar impedindo o próprio crescimento da sua empresa. Agora, quando você já começa a ter faturamento acima dos 30 mil reais mensais, você já pode trabalhar com uma margem de 10%. Aqui na nossa empresa, por exemplo, eu tenho um faturamento médio, né? Faturamento médio de 60 mil reais, sendo que alguns meses a gente extrapola esse valor, e o meu Prolabore atual é de 6 mil reais. Por que eu tenho esse Prolabore atual? Por causa das minhas necessidades, né? Eu tenho 3 filhos, eu tenho alguns filhos com problemas de saúde, então a gente tem que ter convênio médico. Convênio médico aqui é um valor um pouco alto, né? Pago prestação de casa, então, a gente tem custos elevados e se eu colocasse um Prolabore menor, eu sei que eu não ia conseguir sobreviver com esse Prolabore. Então, esse Prolabore é o mínimo que eu posso ter. Então, eu estabeleci que era o mínimo. Mas o que eu fiz? Há um ano atrás, mais ou menos, eu já sabendo que eu ia fazer essa compra dessa casa e aumentar, né, o valor das minhas despesas fixas, eu diminuí o Prolabore meu Prolabore, que era de 6 mil já na época, eu diminuí para 5 mil reais, para durante esse período de um ano, essa redução de 12 mil reais, eu investi na empresa. E esse investimento fez com que eu aumentasse a minha margem de faturamento e diminuísse meu custo fixo, né? Melhorando os processos internos da minha empresa, eu consegui diminuir meu custo fixo para que eu pudesse, após um ano, fazer essa retirada de 6 mil reais mensais sem onerar a minha empresa, sem fazer com que a minha empresa se prejudicasse, né? Voltasse, desse alguns passos para trás, por eu estar fazendo uma retirada maior do que eu deveria. Uma outra coisa que você tem que levar em consideração é que, mesmo que o seu Prolabore talvez seja menor do que o que você acha justo, não, poxa, eu trabalho demais, eu merecia ganhar 4 mil, eu merecia ganhar 5 mil. O Prolabore não é a única fonte de renda da sua empresa. É isso aí. O Prolabore não é a única fonte de renda da sua empresa. Por quê? Porque durante o ano, você tem o lucro acumulado da sua empresa. Por exemplo, se sua margem de lucro é 20 mil reais, digamos aqui na Três Pinguins que nós temos um faturamento de 60 mil reais mensais. Então, isso dá 720 mil ao ano. Então, se a tua gestão financeira for feita de forma correta, no final do ano, se a minha margem de lucro é de 20%, ou seja, depois de eu pagar todas as minhas despesas da empresa, que o meu Prolabore, o meu salário está junto dessas despesas, deveria sobrar em média 20%. Vamos trabalhar com esse número. Isso quer dizer que no final do ano, com o faturamento da empresa foi 720 mil reais, eu deveria ter 144 mil reais no caixa da empresa.
esse é o caixa da empresa. E todo ano você pode fazer uma retirada do caixa da empresa, ou uma distribuição dos dividendos, né, do lucro da empresa para os sócios dela. E o sócio pode ser você, se você tiver mais um sócio, sua esposa, enfim. Quando é você e sua esposa, eu considero uma retirada só, né? Porque tá todo mundo ali junto, né? Eu não indico fazer duas retiradas, mas aí é uma coisa que você pode fazer em comum acordo com ela também, se vocês têm objetivos de compras diferentes, né? De divisão financeira diferente, vocês podem fazer sim a retirada. E o que eu recomendo? Esse valor de retirada nunca ultrapassar 50% do caixa da empresa. Isso mesmo, se você tem 140 mil lá, a retirada deve ser de no máximo 70. Se possível, 40% do caixa da empresa. Por quê? Porque aquele dinheiro restante que fica lá, ele serve para o fluxo de caixa da empresa e para futuros investimentos que você possa fazer na sua empresa, né? Manter sua empresa, como eu já falei, com uma vida financeira saudável. Então, imagine, se no final de um ano eu retirei mais 70 mil reais, isso quer dizer que eu aumentei em mais quase 6 mil reais o meu Prolabore mensal. Se a gente dividir, né, 70 mil reais, 70 mil, vamos fazer aqui, dividido por 12. Olha só, deu 5.833 reais. Então, você praticamente dobra o valor do seu Prolabore. Se o meu Prolabore era de 6 mil, eu praticamente dobrei para 5 mil, para quase 12 mil mensal, né? Só que eu vou fazer uma retirada de uma vez. E aí, esse dinheiro eu posso fazer uma viagem, eu posso investir na reforma da minha casa, na compra do carro. Você pode investir, né, em outras atividades financeiras que me deem mais retorno financeiro ainda. Aí é com você, né, o que você pode fazer. Mas você tem que lembrar disso daí, que você ainda tem direito a uma retirada anual, que ela pode ali aliviar algumas contas suas, né? Então você não precisa se preocupar tanto, de acumular contas, as contas de começo do ano, porque você tem essa retirada e aí você pode trabalhar com esse dinheiro que você já sabe que é certo, desde que você faça a sua gestão, né, o seu Prolabore de maneira correta. Então, por isso, nunca retire mais do que o seu Prolabore, nunca faça uma retirada maior do que o necessário, né? Se necessário, faça essa divisão do caixa, né, essa divisão de lucros da empresa, 2 vezes ao ano, 3 vezes ao ano, em vez de fazer uma vez por ano, você pode fazer a cada 4 meses, você pode fazer a cada 6 meses, né? Para que você possa ter um controle financeiro pessoal melhor. Mas nunca retire um Prolabore maior do que a sua empresa pode pagar, ou maior do que o que foi acertado ali, né? Se o seu salário, se o seu Prolabore é 3 mil por mês, retire sempre os 3 mil. Nunca retire mais do que isso, para que você não possa comprometer a vida da sua empresa, né? A vida financeira da sua empresa. Porque uma vez que a sua empresa ela começa a ter um faturamento menor, vai ser mais difícil ainda de você manter aquele Prolabore que você definiu para você. Tá ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida ainda, comenta aí pra gente. Beleza? Que a gente está aqui à disposição para responder qualquer dúvida que você tenha e que não tenha ficado tão claro nesse vídeo. Dá o like aí, se inscreve no nosso canal e também, se possível, divulgue esse link, né, o nosso canal aí para outros amigos que talvez precisem dessa informação e essa informação possa ser tão útil para eles quanto foi para você. E nos vemos no próximo vídeo.